imponente, me dá um pouco de medo. Se eu não me sentisse muito em casa por aqueles que ocupam, eu estaria aqui com muito receio de falar. Quero agradecer de novo muito a presença de cada um de vocês e particularmente a honra de partilhar essa mesa com esse grande herói da resistência, lutador, que é o Walton, e também a nossa querida Joana. E eu, sem demagogia, eu devo dizer a vocês que eu vim para cá, sobretudo depois do que aconteceu ontem, sem muitas pretensões de ter a interpretação final da realidade e de trazer receitas. Eu vim com uma vontade muito grande de poder também ouvi-los para que juntos, nessas horas difíceis, a gente encontre caminhos. Toda vez que nós vivemos na nossa história crises profundas, foi exatamente quando nós estivemos pertinhos uns dos outros e conversando muito e pensando junto muito que nós achamos saídas. Nós nunca fomos de encontrar saídas por uma vanguarda iluminada ou por algum profeta que nos dissesse: esse é o caminho, é aquele o caminho. É interessante que eu tenho estado muito com o presidente Lula nos últimos dias e me impressiona como ele também está nessa perscrutando. Lula tem hora de muitas certezas e quando ele não tem certezas ele fica muito na escuta. E eu tenho sentido o quanto ele está na escuta, o que demonstra que de fato o mar não anda para peixe e nós estamos vivendo uma crise de profundidade grande, nenhuma surpresa para nós, mas que é bom a gente tomar cuidado e, portanto, auscultar, sentir, ouvir o povo, estar perto do povo, para encontrarmos, como eu tentei dizer já, os caminhos. Eu acho que é evidente que um dos fatores que nos deixa preocupados nesse momento é que nós temos não apenas uma crise, mas nós temos uma combinação de crises ou uma crise que envolve diversos fatores, todos eles muito agudos. Nós temos um problema na economia. Como vocês sabem, nós resistimos heroicamente desde 2008 à crise internacional, tomamos medidas que foram fundamentais no contrafluxo, anticíclicas, para manter o nosso crescimento com distribuição de renda. Fomos bem-sucedidos se comparados aos países mais desenvolvidos e mesmo em relação aos países latino-americanos, mas chegou um momento em que a continuidade dessa crise internacional, ao lado de fatores internos e até eu diria de alguns equívocos que nós naturalmente cometemos, somos humanos, nós chegamos a um momento muito difícil, em que a escalada progressiva de sucesso, em que a ascensão social que dava o tom na vida dos brasileiros, começa a sofrer um processo de curto-circuito. A esperança de um progresso quase sem fim, sobretudo dos setores excluídos, da chamada nova classe média, não gosto muito desse termo, mas enfim, daqueles que ascenderam e conseguiram chegar ao consumo razoável, começa a sofrer problemas. Os níveis de emprego ainda continuam, graças a Deus, bastante altos, mas há sinais claros da crise da indústria e das dificuldades que nós teremos de crescimento neste ano. Portanto, nós não podemos, de maneira alguma, ignorar, tanto não ignoramos, que a presidenta Dilma determinou, através do ministro da Fazenda e do Planejamento, um processo de cortes bastante profundo e tomando medidas que, de alguma forma, impactam, inclusive, na sua governabilidade social. Portanto, há, de fato, entre as pessoas um certo sentimento de que aquele sonho que nós vivemos durante 6, 7 anos começa a ter problemas, começa a refluir e há um mal-estar evidentemente super, depois eu vou falar um pouco disso, super potencializado por uma imprensa que defende interesses bastante concretos e particulares e criando, portanto, um clima de negatividade no país.
quem lê, sobretudo, as colunas econômicas, tem sempre a impressão que o país não chega ao final do mês. Tem sempre a impressão que nós vamos quebrar. Assim como tinha a impressão em janeiro e fevereiro de que nós teríamos uma gravíssima crise de energia elétrica. Eu desafiei a imprensa de fora agora que nós contássemos as horas e as linhas e as páginas que foram gastas para prever, para criar um terrorismo em cima de, mais uma vez, no início de ano, de uma crise de energia elétrica que, na prática, de novo, mais uma vez, não se verificou. Mas esse capítulo à parte, eu quero dizer que não podemos negar que há um certo desencanto popular com a economia e, concretamente, nós somos, de fato, obrigados a tomar medidas recessivas, medidas de corte, visando, naturalmente, uma retomada do crescimento até o final do ano. Essa é a expectativa. Qual é o problema? O problema é que essa crise econômica e o desencanto que ela traz vem acompanhada, aí começa a conjunção de fatores, por uma crise política muito profunda. Eu vou o tempo todo aqui ser muito franco e claro com vocês, porque eu não vim fazer nenhuma pregação, eu vim fazer uma reflexão entre companheiros e companheiras, então não vou dourar nenhuma pílula. É evidente que há uma crise de governabilidade parlamentar. O governo foi derrotado na eleição para a mesa da Câmara. O partido a que pertence ao presidente da República não tem representação na mesa. Isso é uma questão inédita para nós, pelo menos nos últimos 12 anos. Somos, de alguma forma, estamos nos comportando de alguma forma dentro da Câmara como se fôssemos minoria, dado a conflagração que houve nesse início de ano. E a relação com o PMDB tem sofrido, que é o principal partido da nossa base aliada, mais do que da base aliada, ele co-governa conosco, que tem um vice-presidente, a relação segue, como vocês estão percebendo, bastante tumultuada. Isso tem trazido, naturalmente, uma insegurança, uma inconstância e um permanente gerar de tensões e crises que, combinado com o fator econômico, só faz agravar a situação. Mas, para além disso, nós temos uma outra crise, que é a crise de valores, a crise ética. Todo o processo em torno da Lava Jato, desencadeado por denúncias feitas a partir da Polícia Federal, a partir do Ministério Público, portanto, o país tendo as suas instituições funcionando na sua plenitude, como nunca nós tivemos antes na história desse país, a crise, no entanto, ela ganha contornos para além da questão ética, também convertindo para a questão política, na medida em que você tem o envolvimento de parlamentares, o envolvimento de partidos políticos, além dos funcionários da Petrobras e das empresas. Nós sabemos que a crise em torno da Petrobras, que é a Operação Lava Jato, ela é fundamentalmente o desbaratamento de aquilo que é uma tradição do país, que são as empresas se acertando antes das licitações, formando seus cartéis de preços e distribuição de obras e avançando ainda mais, corrompendo funcionários da própria empresa interessada, no caso da Petrobras. E a contribuição de campanha, a maldita contribuição empresarial de campanha, fonte fundamental de corrupção, por isso o nosso combate, coroando esse processo. No entanto, o que nós temos visto é que o próprio governo, que tomou a iniciativa de dar sustentação à Polícia Federal, que em nenhum momento tentou fugir desse processo, paga o preço como se fôssemos os inventores do processo de corrupção. E somos taxados permanentemente de ladrões. Bem, o que ocorre na prática é que a convergência desses três aspectos, da economia, da política e esse fator ético, tem ganho um caráter de combustão, um caráter explosivo muito grande e que, aí quero entrar no outro fator fundamental, tem ganho através dos meios de comunicação
um cenário de crise que tenta desestabilizar o governo e as instituições. Eu penso que, depois eu quero falar um pouco das nossas falhas, mas eu penso que se nós não nos dedicarmos a aprofundar o papel que a mídia passou a exercer no país, não apenas como principal partido de oposição, mas como representantes de interesses internacionais do país, representantes de interesses que querem desestabilizar a democracia, nós não aprofundarmos isso, nós nunca chegaremos à solução dessa crise. Efetivamente, quem ouviu nos últimos 15 dias os principais meios de comunicação pode ter entendido o papel que os meios de comunicação tiveram na mobilização do dia 15, a mobilização que ocorreu ontem no país. Nós sabemos que as mobilizações devem ser encaradas por nós como naturais. Logo nós que nascemos fazendo mobilizações e que entendemos que as mobilizações são fundamentais para o país. Portanto, não há nenhum problema. Não há nenhum problema das pessoas irem às ruas e se mobilizar. Nós encaramos as mobilizações de 2013 com muita naturalidade. A presidenta dialogou com os manifestantes. Nós tomamos medidas a partir da pressão legítima das ruas, portanto não se trata disso. O que se trata é do brutal processo que os meios de comunicação fizeram para provocar, para concitar, para ampliar, inclusive nos números, as pessoas que iam às ruas e tentar, através disso, criar um clima de desestabilização, concitando para o impeachment, para o fora Dilma, para o fora PT e assim por diante. Eu vou voltar a esse tema, mas eu quero deixar registrado esse aspecto, que um dos problemas nossos é nunca termos entendido o papel que os meios de comunicação passaram a exercer no país, que foi muito além, ou muito aquém, eu diria, do tratamento democrático da informação, mas para se tornarem verdadeiros partidos, representando interesses claros do capitalismo internacional. Voltarei depois ao tema. Eu acho que, nesse momento, não convém nós subestimarmos o que está em jogo. Não devemos cair num desespero e muito menos numa visão apocalíptica de que estamos a um passo de um golpe, a um passo de um processo, de um impasse político, mas, ao mesmo tempo, eu convido a todos a não subestimarmos o que está em jogo. Quando na Copa do Mundo a presidenta Dilma foi alvo daquele xingamento de baixo calão, vergonhoso, nós já começávamos a perceber que nós estávamos nas relações políticas dentro da nossa sociedade passando o Rubicão. Nós estávamos indo além de um limite muito perigoso do respeito, indo além da luta política para a luta da guerra. Na política você procura vencer o outro, na guerra você procura exterminar o outro. É isso que começava a acontecer naquele momento. Desde então, isso veio se acentuando até chegarmos às formas que nós estamos verificando nos últimos dias. Eu penso que, nesse momento, o pior que pode acontecer para a gente, no campo da esquerda, no campo popular, é nós começarmos a aceitarmos como naturais estes processos ou começarmos a baixar a cabeça, a recuar e a não fazer a defesa do nosso projeto e ao mesmo tempo avançar ainda mais. O pior que pode acontecer é a nossa paralisia, ou subestimarmos a crise ou irmos para um processo de paralisia. Se isso ocorrer, eu não tenho dúvida, em 2018 não haverá candidatura de esquerda no país. Ontem, quando incendiaram a sede do PT de Jundiaí, logo depois da manifestação, e ontem, quando a gente viu algumas formas de expressão contra a presidenta e contra o seu partido e contra todos aqueles que apoiam, começou a nascer em mim uma consciência perigosa, de um perigo melhor,
de que daqui a pouco vai ser legítimo a gente bater em quem é de esquerda e vai ser herói quem bater na gente. Se nós não tomarmos cuidado, vai se criando um consenso em torno do fato de que nós somos um mal para a democracia no país e que nós temos que ser extirpados. Eu estou sendo duro, mas quem vive no Centro-Sul está vendo na pele. Ontem à noite, quando os ministros Miguel Rosseto e Zé Eduardo Cardoso começaram a falar, na quadra em que eu moro, em Brasília, os prédios começaram a piscar, começou um panelaço e os palavrões falados da janela das pessoas contra a presidenta Dilma era uma coisa de deixar a gente perplexo. Eu diria quase desesperado, no sentido da pergunta: de onde vem isso? De onde esse ódio? Por que esse combate tão duro, tão radical contra quem comete erros, mas afinal de contas estamos construindo um projeto fundamental nesse país? Então, a minha fala é no sentido de que nós, primeiro, não subestimemos essa crise, e segundo, que nós busquemos saída para dar respostas àqueles, sobretudo, eu não digo aos manifestantes, mas aos milhões de brasileiros que ontem não foram para a rua, que estão muitas vezes fazendo perguntas, mas que estão sob um bombardeio direto de um padrão de informação, de um padrão de perseguição, de um padrão de política que tenta nos colocar o tempo todo a taxa de bandidos e de ladrões. Tentando ensaiar algumas respostas, eu queria dizer que a coisa mais importante que nós temos que fazer nesse momento, além de ter os pés no chão, é termos o sentido de autocrítica. Não adianta mais a gente tentar dizer para a sociedade que nós somos heróis, que nós mudamos o país, que nós incluímos 40 milhões e assim por diante. Para além disso, nós temos que reconhecer os nossos erros. Nós chegamos, aí eu começo a falar do outro lado da moeda, nós chegamos a um ponto em que é fundamental que nós tenhamos a coragem, para ganhar credibilidade, de fazer uma autocrítica profunda dos nossos passos. De reconhecer que, ao lado do bem que nós fizemos para esse país, do fato de nós termos colocado milhões e milhões de brasileiros, não apenas na inserção econômica e social, na cidadania, mas também que temos colocado milhares de novos agentes, novos sujeitos na política, e temos, de fato, renovado a cultura política desse país, nós temos que reconhecer que nós também envelhecemos e que o vírus da velha política nos contaminou. Foi assim que nós, pouco a pouco, vimos nascer o nosso partido. Me permitam falar particularmente do PT, que é o meu partido. Foi assim que nós vimos surgir no nosso partido os mesmos sinais, gestos e práticas que nós condenamos o tempo todo nos outros. Foi assim que nós seguimos o caminho da burocratização, do afastamento da nossa base, e que, na medida em que nós nos tornamos governo, nós tivemos dificuldade de seguir dialogando com as nossas bases, particularmente nos últimos anos. Foi assim que nós vimos, infelizmente, nós imitarmos os outros partidos na questão da arrecadação, na questão das finanças, e ver a luta fratricida entre nossos companheiros em busca de recursos eleitorais, uma vez que nós passamos a admitir que, de fato, os recursos eleitorais eram fundamentais para alguém se eleger. E vimos cada vez mais se elegerem, não tanto aqueles que eram representativos, que tinham base política e social, mas aqueles que tinham capacidade efetiva de angariar recursos. Eu não quero ser purista aqui, eu não quero me descolar da realidade. Eu torno pública uma dúvida que eu tenho na cabeça. Se nós não tivéssemos contratado Lula Mendonça em 2002, nós não tivéssemos gasto muito dinheiro na campanha de 2002, nós teríamos conseguido vencer aquele brutal preconceito que havia contra o Lula? Nós teríamos eleito Lula? E com isso teríamos deixado de fazer todo o bem que fizemos? É uma dúvida que eu tenho. Eu quero partilhar com vocês para mostrar o quanto a cabeça da gente tem crise nessa hora. É verdade que se nós não tivéssemos feito um grande investimento naquele momento,
pagado a preço de ouro uma campanha como a de 2002, nós não teríamos feito todo esse tempo no Brasil. Mas talvez o que nos faltou, quando veio a crise do mensalão e logo reelegemos o Lula em 2006, provavelmente nós podíamos ter feito já em 2007, com grande, aí eu me autocritico, com grande possibilidade de vitória naquele momento, muito mais do que agora. Temos feito uma reforma política naquele momento, temos enxergado naquele momento que era hora de acabarmos com o câncer do financiamento empresarial de campanha, de termos mudado a legislação, não apenas eleitoral, mas política, criando mecanismos efetivos de participação e assim por diante. É uma dúvida que eu partilho com vocês, mas eu desconfio que naquele momento nós perdemos uma grande oportunidade, porque a correlação de força era extremamente importante para a gente poder fazer essa mudança. Mas há um outro aspecto que convém a gente refletir também. Se é verdade que nós somos vitoriosos no aspecto econômico da inclusão de milhões de brasileiros, nós fizemos muito pouco para mudar a cultura desse país. A cultura que eu digo não é apenas as expressões culturais, mas é a cultura da fraternidade, da solidariedade, do combate ao consumismo, ao sexismo e a outros valores. Nós fomos jogando para o consumo e permitindo que adquirissem bens, que adquirissem condições de cidadania milhões de brasileiros, mas não fizemos a disputa ideológica e a disputa política. E permitimos que essas classes que fossem ascendendo seguissem exatamente os valores que nós combatíamos de uma classe média atrasada, conservadora, que nós vivíamos, com quem nós já tensionávamos naquele momento. Nós não fomos capazes de fazer, e aí um grande problema do partido, do PT e dos partidos que nos apoiavam, de fazer também esse combate político. E hoje nós pagamos um preço duríssimo quanto a isso. Quando eu vi, no ano passado, os jovens do ProUni, na sua maioria, serem contra o Bolsa Família, ficava evidente isso, que nós estávamos permitindo que as pessoas ascendessem, mas não mudavam, não conseguiam mudar os seus valores. E aí vem aquilo que eu acho o nosso erro fundamental: não termos tido a coragem de mudar a nossa posição, a nossa política em relação aos meios de comunicação. Eu quero me fazer entender. Eu não acho, fundamentalmente, que a questão das leis dos meios ela é importante que nós enfrentemos agora, antes tarde do que nunca. Mas eu não acho que é ela que vai nos salvar. Eu acho que uma lei de meios pode diminuir um pouco o impacto do monopólio, do oligopólio das grandes empresas, mas convenhamos, mesmo que você obrigue as grandes emissoras a venderem parte dos seus ativos, quando há coincidência de televisão, rádio e jornal na mesma cidade, como há em outros países, quando você tem uma lei que obriga, quem vai comprar essa emissora, convenhamos, não vai ser alguém dos nossos, vai ser alguém do grande capital, vai continuar expressando. Eu assisti, companheiros e companheiras, nesses 12 anos, um processo muito interessante que me deu uma enorme inveja, que foi a postura da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, em relação aos meios de comunicação. Elas, silenciosamente, sem fazer nenhum alarde, sem mudar nenhuma lei, foram montando verdadeiros impérios de comunicação. Só a Igreja Católica tem 4 reis no Brasil. As igrejas evangélicas, você não consegue. Você vai em qualquer cidade brasileira, você vai ver ali o pastor com a sua rádio comunitária, a sua pequena rádio, e alguns montando grandes impérios também pelo país afora. Eles entenderam uma coisa que nós não entendemos. E nós que dizíamos, já no 5º Encontro Nacional, que a nossa estratégia não era de vanguarda, era uma estratégia de maiorias, que nós conquistaríamos a hegemonia nesse país construindo uma estratégia de maiorias. E eu me pergunto, como nós pensávamos fazer isso sem ocupar os meios de comunicação, sem termos uma influência de fato grande naquilo que fala com a grande massa? Ontem, o desespero para saber das notícias sobre as manifestações é que você estava
na Jovem Pan, na Band, na Globo e assim por diante, ou alguns heróis nossos que tentavam via redes sociais passar informações, mas com muitas limitações. Se nós tivéssemos feito como os humildes pastores e padres fizeram, e tivéssemos não rádios do governo, mas investido os pequenos empresários nossos, montando, ligados a nós, montando para esse país afora, rádios comerciais, que não fossem, ou jornais que não fossem chapa branca, mas que dessem um tratamento democrático para a informação, eu tenho certeza que o debate ideológico e político hoje poderia ser dado num outro patamar. Mas nós não fizemos. E mais do que isso, ao longo desse tempo, o Ministério das Comunicações não fez a fiscalização que precisava fazer, e mais do que isso, a nossa SECOM deu dinheiro a rodo para todos esses meios que hoje fazem o que estão fazendo hoje. Eu não estou dizendo isso aqui por mero lamento, é porque eu acho que a situação ainda é reversível, ainda é tempo de nós reagirmos e de nós mudarmos esse cenário. É por isso que eu vou falar isso. Eu queria ainda dizer que outro aspecto que nós, além de reconhecermos os nossos erros, além de mudarmos esse tipo de postura, ainda é preciso que a gente mude a nossa postura das próprias organizações sociais nossas. Quero antes voltar e fazer uma homenagem aqui triste para uma pessoa que estava aqui sentada, que é o Hermano Alegre. O Hermano coordena uma agência de notícias, a Adital, que está praticamente tendo que fechar a sua sede, vive uma penúria, porque não recebeu nesses anos o apoio do governo federal. Eu cansei de tentar batalhar pelo Hermano em Brasília e nunca fui bem sucedido. Enquanto isso, os outros meios ganharam muito dinheiro. Então, por isso, o reconhecimento aqui ao Hermano, que é um combatente, é importante que a gente apoie ele e todos aqueles heróis da resistência da comunicação. Mas eu quero dizer que, além disso, eu acho que é uma atitude que nós temos que mudar dentro dos nossos partidos e nossas organizações, que é a atitude para abertura para o outro, para abertura para fora. Eu confesso que eu fiquei um pouco desesperado nesses dias quando eu fui me oferecer na sede do nosso partido para poder ajudar a andar um pouco o país, já que eu estou num outro trabalho agora que me permite andar um pouco mais, não estou preso ao governo, e cheguei lá, tinha uma discussão sobre o critério de teses e os prazos de cada tese, cada corrente, e uma corrente tentando desconfiar da outra, se a outra ia ser vitoriosa se tivesse mais prazo. Eu falei, aqui não dá. Se a gente entender que os nossos congressos, se a gente entender que a nossa vida partidária vai se consumir nos debates internos entre as nossas correntes, se nós não tivermos a coragem de nos abrir, de sair para o interior desse estado, pelos bairros dessa cidade, começar a conversar com as pessoas e poder fazer, ainda que sem os grandes meios, a discussão de esclarecimento sobre o que se passa nessa conjuntura, para que as pessoas entendam o que está em jogo, nós não temos saída. Mas temos saída, e temos vida, e temos capacidade se nós mudarmos essa postura, porque eu quero insistir. Se é verdade que alguns 1,5 milhão, 2 milhões, sei lá, foram às ruas ontem, a grande maioria da população brasileira continua, primeiro, ou apoiando o governo, ou perplexa, ou à espera de quem possa fazer um processo de hegemonia, que possa conduzir, que possa apontar um caminho. Para isso é que eu acho que há um aspecto que cabe à presidenta Dilma e ao governo, que é agora tomar medidas, como estão sendo tomadas, tanto de radicalizar o combate à corrupção, como medidas econômicas que ajudem a relançar o país num novo momento. Eu acredito que é possível, sim, que nós façamos impostos de grandes fortunas, que nós exijamos transparência das empresas, que nós partilhemos longos da retomada do crescimento com o lado de lá. Não é possível que a gente penalize só aqueles que são os nossos aliados e de quem mais nós mais vamos precisar de apoio. Há outro aspecto que a presidenta precisa fazer e vai fazer é
retomar a aliança do Congresso. Nós precisamos ter uma estabilidade política no Congresso Nacional, porque se hoje a gente acha que o impeachment não tem sentido, pode-se criar uma condição em que, de repente, se crie uma correlação de forças que comece a favorar o impeachment, e não vai faltar aventureiro, os Bolsonaros da vida, que vão tentar criar esse tipo de situação. Portanto, a retomada da aliança no Congresso, particularmente a pacificação